Olá a todos. A Associação Portuguesa do Trompete vai dar continuidade à rúbrica que nós chamamos de Som da Experiência. E nela vamos ao encontro de trompetistas como já diz o nome, com vasta experiência, mas que também, de certa forma, influenciou e deu o seu contributo ao trompete português. E hoje nós temos o privilégio e a felicidade de falar com um grandíssimo trompetista que, quando eu ouvi, eu pensei, mas quem é este trompetista? De certeza que é de fora. E não, os meus colegas disseram, não, é o Sr. Fernando Dias, um trompetista que fez bastante história na banda de Fermentelos. E eu, quando ouvi o Harry James, o tributo a Harry James, eu lembrei dos tempos que eu estudava o tributo a Harry James também na minha banda filarmónica. E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui frente a frente com o Sr. Dias. Então, desde já quero agradecer em nome da Associação por ter aceito este convite e também ter a oportunidade de falar um pouco sobre a sua história, sobre o seu trajeto. Aqui em off já tivemos aqui a oportunidade de ouvir algumas histórias, mas agora quero que o Sr. Fernando partilhe a história com todos os nossos também sócios e simpatizantes da Associação Portuguesa do Trompete. Muito obrigado. Obrigado, Gileno, por essa oportunidade. É com um grande prazer que respondo às vossas questões e perguntas. A minha formação começou aos 7 anos, com o meu pai. E porquê? Porque ele levava um instrumento para casa, ele era o primeiro trombone da banda. E eu, miúdo, queria experimentar, e eu agarrava num trombone e pronto. E depois, às vezes, ia para a sala de ensaio, que não é esta, era a mais antiga, e no intervalo dos músicos, ou no fim do ensaio, eu agarrava em todos os instrumentos do vocal. Não tinha inclinação para palheta. Okay. Depois, a minha coisa era chegar a uma tuba e depois tirar agudos, e o pessoal dizia, opa, o teu filho, ele tem lá veio para trompete. E que é engraçado, na altura não havia trompa de harmonia, era chamar-lhe sax trompas. Sax horn. Sax horn. Até tinha um nome característico, assim, típico, trompas Nossa Senhora. E foi o meu primeiro instrumento. Mas eu detestava estar ali só patatata. E disse, não quero isto. Então comecei a tocar fliscorno. Na altura havia trompetes na banda, era fliscorno. Comecei a tocar e aos ensaios. E então, aos 11 anos, fui para o Conservatório Carlos II em Aveiro. Na altura não existia professor de trompete. Era aquela altura que era um professor para... Era professor Rainho, que dava aulas, ele era clarinetista, ele dava aulas a flautas, violoncelos, trombones, tudo que aparecia ele dava aulas. E pronto, só mais tarde, depois entrei para a banda marcial, em 82, em janeiro. Estive aqui no conservatório, tive 5 anos e depois pedi transferência para o Porto. Foi aí que, por um colega meu já era aluno do José Macedo, e eu via a progressão dele e nós, aqui a progressão era muito menor, e então falei com ele e então decidi ir para o Porto.
sei que foi uma mudança assim um bocado drástica e foi difícil a habituação, porque estava com muitos vícios e não sabia tocar com o diafragma. O professor Macedo foi uma pessoa muito influente da minha carreira, uma referência. Como ser humano fantástico, um homem com um coração de ouro. E eu agora gostava de pedir ao Sr. Fernando para falar um pouco mais sobre o professor Macedo, porque também foi o professor do Fernando Tavares, o Sr. Fernando Tavares, que foi o nosso primeiro convidado desta rúbrica, e eu vivo no Porto, e o professor Macedo é talvez uma das personagens mais importantes, porque foi a pessoa que inspirou, foi a pessoa que encaminhou, foi a pessoa que cuidou, que foi o professor, né? Eu conheço por professor Macedo. E agora eu gostava que o Sr. Fernando falasse sobre o professor Macedo, mas com umas características que o Sr. Fernando se lembra. Não só o facto de ser um grande trompetista, porque foi, mas para as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Sr. Macedo, e até penso que para a família do Sr. Macedo também vai ser importante ver essa entrevista, porque ainda há resquícios, ainda há memórias, ainda há vida, porque as pessoas de facto só morrem quando deixamos de falar nelas, não é? Então aqui há uma pessoa que vai falar sobre o professor Macedo, e eu gostaria que abrisse o seu coração para dizer quem foi o professor. O professor Macedo era professor do Conservatório de Porto, foi uma grande referência para mim. Ele era o professor do Conservatório de Porto e o primeiro trompete da Orquestra RDP no Porto. Eu ia falar muito bem dele e teve muita influência na minha carreira, porque a minha forma de tocar, erros que eu cometia, não sabia tocar com o diafragma, portanto, e eu lembro-me uma frase que era a Escola do Norte, e essa Escola do Norte dizia que era o grande representante da Escola do Norte era o professor José Macedo. E ainda me lembro, ainda toquei muitas vezes ao lado de Paulo Silva, que foi um dos melhores trompetistas portugueses, e ele tinha aquela escola no Macedo que eu adorava, e isso foi um grande marco da minha vida na altura. Eu ainda me lembro que eu era no Conservatório do Porto, era o último a ter aulas. E o professor Macedo era uma pessoa com dificuldades motoras, e eu ajudava a sair. Por aquilo que parece, ele dava aulas no último, se lembra do Conservatório do Porto, a Casa Velha, era lá em cima no sótão. E o homem, sei que da direção não podia pôr o homem a dar aulas cá em baixo, mas era lá em cima, e eu ajudava a descer lá de cima, e vínhamos a falar, ele falava muito, tinha um coração, era um homem extraordinário. E ele depois dava boleia até à estação de comboios, por aquela gratidão de eu ajudá-lo a descer as escadas. Sei que comecei a ter muitas melhores performances que eu tinha a tocar, e sem dúvida, o professor José Macedo, Deus o tenha lá em descanso, há muitos anos que ele faleceu. Não tive a oportunidade de ir ao funeral dele, só soube passado uns tempos, mas foi uma pessoa muito marcante na minha carreira, sem dúvida.
conhecemos um pouco sobre a experiência do Sr. Fernando Dias com o professor José Macedo, mas quando sentiu de facto que queria ser trompetista? Quando essa ideia entrou na sua cabeça e disse: ninguém me tira a ideia que um dia eu vou ser trompetista e um grande trompetista? Quando é que percebeu isso? Sim, a partir do momento que tive aulas com o professor José Macedo, as coisas mudaram completamente. Porque eu tinha um problema de saúde que era os herpes, era muito chateado aos herpes. E tive 2 anos consecutivos, aliás, 2 anos seguidos, quero dizer, desculpa. Faltei ao exame do 4º ano, na altura de Aveiro, de trompete. Apareceram herpes no dia de exame, pá. Herpes para trompetista? É, e eu era muito, eu sofri muito toda a minha carreira com herpes. E então, mas depois eu decidi ser trompetista mesmo a sério, foi quando conheci o professor José Macedo. Porque até aí era naquela... Olha, já tocava aqui na banda? Sim. Okay. Desde 82. E o professor Macedo chegou a dizer-lhe: continua a estudar que vai... E ele dizia-me, tinha uma frase: ó Fernando, se queres ser trompetista da orquestra, não podes andar na rua a tocar marchas. Ele disse isso? Dizia isso. É. Mas como é que ele tinha muito cuidado, claro, porque o professor José Macedo, ele mandava do vocal normal que ele tinha, mandava fazer um rebordo ao lado para um torneiro mecânico, porque ele tinha dificuldades de lábio. E então era um apoio maior ao lábio. Okay. E ele dizia, pronto, ele como tinha dificuldades motoras, não tocava marchas na rua, portanto, só tocava em concerto. Sim. E ele dizia: ó Fernando, para seres um trompetista da orquestra, tens que deixar de tocar nas bandas na rua. Mas não sigo esse conselho, pois não? Não, sempre a dar. Eu contra mim, fazia, porque eu até em certas alturas que eu devia me poupar nessas questões, e toda a gente conhece, por lábios dá-se, não sei o quê. Sim. Pronto, Mas essa característica chamou-me a atenção. Por exemplo, quando fui fazer uma pesquisa, sentia que era muito seguro, muito sólido a tocar. E nós, trompetistas, nós sabemos, não é? Há dias que estamos bem, outros piores. Exatamente. Isto aqui vai-se refletir naquilo que vai sair, na campanha. Claro. E sempre, pronto, teve essa vertente da escola, Vamos separar os 2 mundos. O mundo filarmónico, onde estamos aqui, precisamos tocar e precisamos ser efetivos, não é? E o outro mundo, que é o mundo do conservatório, da questão da preparação, do aquecimento, de trabalhar as peças, ter um som focado. Fazia-lhe confusão andar sempre nesses 2 mundos, porque o que o professor Macedo disse, de certa forma, faz algum sentido, porque, imagine, estamos a semana toda a trabalhar, não é? com um tipo de rigor, que ao fim de semana, aquele rigor do som, da articulação, da dinâmica, ia toda a vida, não é? Isso para mim não fazia... Não, era... Ou então sabia muito bem separar as 2 coisas. É claro que tinha alturas que tinha que tocar um solo, não sei o quê, tinha que poupar um bocado mais, não sei o quê. Mas isso foi quando era mais novo. Ultimamente não me poupava nada. Pois. Mas tinha sempre essa preocupação de fazer um aquecimento ou... Na altura não havia muito os aquecimentos, apesar do professor Macedo já ter alguma ideia sobre isso, com o vocal, não sei o quê. Sim. Mas não havia conhecimento como há hoje.
Claro. Não havia. Hoje em dia há métodos que estão disponíveis na internet, trompetistas de grande nível mundial. Métodos, há workshops, masterclasses, todos os trompetistas que são chamados, vêm para dizer alguma coisa ou ensinar, têm o seu método de ensino, e a gente vai aproveitando dali e daquela e... Fazendo um apanhado, não é? Sim, eu isto é a realidade. Eu comecei a ter mais cuidado com o aquecimento há 10 anos. Antes era pôr o instrumento à boca e bumba, vamos lá. Pois, mas infelizmente eu não posso dizer que isso vai acontecer com todos os trompetistas, porque o Sr. Fernando Dias é um trompetista muito particular. Por isso é a exceção, não é a regra. Porque agora imagina se o Fernando diz que eu não preciso aquecer e agora não, isso começa agora a difundir-se e os trompetistas... Isto é um caso fundamental. Bastante específico. Eu como professor que hoje sou, eu olhando para o Sr. Fernando Dias e analisando, eu diria que nasceu para tocar trompete. E isso, infelizmente, não é para todos. Eu, por exemplo, precisei trabalhar muito. Claro, eu não estou a dizer que o Fernando não tenha trabalhado, mas há pessoas com mais facilidades do que outras. E eu, quando ouço, e penso logo, este homem nasceu para tocar trompete. Isto também não é bem assim. Então diga. Posso ter alguma virtude em tocar o instrumento, mas... vou aqui sublinhar uma questão. Na altura eram os vocais standardizados e era o que a gente tinha à mão. Portanto, há vocais que marcam mais e há vocais que me tiravam resistência. E eu comecei a ter muito mais a resistência e aquela performance que eu queria desde que criei um apoio, o anel. Então chegou a criar esse mesmo apoio que o Exatamente. Não. O professor Macedo era um argola enorme. Sim. Não. Estou a dizer que em termos de vinco, o rime da parte de dentro e a parte de fora, sempre tive o cuidado de não ser aqueles vincos muito agressivos, porque isto é a parte mais sensível do corpo que nós temos. Sim. E estamos a pôr aqui ferro. Se não tivermos por muito que um trompetista tenha muitas facilidades, se o vocal marca, vai ter a resistência. Claro. E eu preocupei-me fui à procura de ter, que eu sei que podia dar mais. E onde me faltava, quando eu queria não tinha, e foi aí que eu fui à procura do meu próprio rime, para ter uma maior consistência e até em termos de copa vocal, uma missão diferente. É uma missão que os vocais standardizados não têm. Sim, isso tudo para dizer que o equipamento é sim. É importante. Muito importante. Muito importante. E outra coisa, o que funciona, porque há muito esse paradigma que um vocal, por exemplo, o 3C é para agudo. As coisas não funcionam assim. Não. Temos aqui um grande exemplo, Não. que o que funciona para o Sr. Fernando pode não funcionar. Exatamente. Por exemplo, um vocal que a mim criava muita confusão era o 3C, o standardizado, que antigamente os vocais eram todos standardizados. Sim. Era o 7C para exatamente. E aquele vocal nunca funcionou para mim. Foi como eu tocava com o 7C. E é óbvio que era um vocal que me facilitava nos agudos, não sei o quê, mas me tirava uma resistência. E até tinha bom som. Mas, para ter uma ideia, em termos de medidas, desde que eu comecei isto em 97, 98,
tinha um meu vizinho lá na América e mandei vir o vocal Monete. E eu comecei-me a perceber o que é as medidas grandes, a influência que é. O lábio trabalha muito mais. Sim. É aquela ideia que o vocal estreito tem para os agudos. Não, é uma ideia errada. E eu provei isso, que tudo que eu tenho gravado é sempre com vocais grandes. Mas não é por isso que a gente não chega aos agudos. Claro. Agora, tu tens de sentir bem. Sim. O lábio, se vibrar em toda a extensão do instrumento, perfeito. É essa a ideia que eu também partilho. O bucal é como uma peça de roupa íntima. Nós tem que ser adaptado para nós. Nós temos que nos sentir confortáveis. E cada um calça a medida de sapato que lhe serve. Exatamente. Essa história que aquele bucal é que é bom porque, se aquele indivíduo teve êxito com ele, não... Havia muito essa coisa aí, vou buscar um bucal igual ao dele. É o bucal do agudo, não é? O do agudo não. Cada um tem as suas características e aconselho a todos os trompetistas que vão agora começar carreiras que procurem um bucal que se sintam bem. Isso é fundamental. E agora, Sr. Fernando, quem lhe influenciou mais? Quais foram as suas maiores influências? Influências longínquas que não estão ao seu alcance e as suas influências que estão aqui ao seu alcance. Pronto, como já disse, o professor José Macedo foi uma influência aqui e tive o prazer de estudar com ele. A maior influência que eu tive em termos de ouvir, eu tinha um sonho de ir conhecê-lo aos Estados Unidos, que é o Wynton Marsalis. Foi quando eu vi a minha primeira gravação em cassete, daquelas, que era uma TDK, não sei o quê, que me arranjaram, com as 12 variações de Carnaval, que ele tinha aqueles soltos todos os negros, e eu assim, que é isto? E então ficava pasmado e toda a gente, como é que o Wynton Marsalis fazia um Monte Perpétuo, mas o homem não respira. Exato. E é engraçado, depois, passados uns anos, uns 3, 4 anos, um grande amigo, e foi mestre aqui, o Luís Cardoso, tocava saxofone aqui, soprano, e ele fazia o solo de Guilherme Tell, na altura, sem respirar. Ele fazia aquilo. E eu, Luís, como é que fazes isso? Porque o Wynton Marsalis também faz aquilo. E ele explicou-me, olha, uma palheta, uma palhinha num copo de água. Assim que eu aprendi também. Muito bom. E aquilo primeiro dá uma confusão à cabeça e assim, este mudar é maluco. Mas não, depois consegui. Depois olhei para mim, isto não é assim tão difícil de fazer. É a forma como é feito, a gente entender e vai lá. E eu fazia muitas vezes a respiração circular. A malta ficava admirada, como é que eu consegui? Pois é, naquela altura. Não, ninguém. Então foi sempre, também teve sorte, não é? Também uma grande influência porque a minha base é clássica. O Maurício André também foi uma das grandes influências minhas. O Fernando Tavares também disse. Que eu tinha trompete em mi bemol e pico, que eu comprei, aliás foi o meu pai que nos comprou, a fazer trabalhos, não é? Para aqueles instrumentos. Aliás, eu toquei o concerto de Haydn com a banda sinfónica da polícia. Fiz sim, mi bemol. Foi uma turnê de 5 concertos. Uau. E correu-lhe bem? Sim, ótimo. E está isso gravado.
Sr. Fernando, a vida de trompetista não é fácil. Todos nós já sabemos. Agora, como é que conseguiu conciliar a sua parte, no seu seio familiar, com o lado profissional, quando disse para os pais, eu vou ser músico? Como é que foi essa recepção? E conte-nos como ingressou também no meio corporativo militar, porque dentro da nossa rúbrica nós nunca falamos com músico militar, sempre falamos com músicos filarmónicos, professores, músicos de orquestras. Agora o músico militar é a primeira vez. Conta-me um pouquinho dessa história. Bem, no meio familiar, os meus pais, o meu pai principalmente, tinha um grande orgulho, os filhos serem músicos e terem uma carreira. A minha mãe adorava ver-nos a tocar. A minha mãe tinha, o meu pai é engraçado, o meu pai não tinha ouvido, ele podia estar a tocar uma melodia, mas estava ali a desafinar. A sua mãe já tinha? A minha mãe tinha ouvido, ela sabia quando era a banda marcial a tocar da igreja pela rua e quando era a banda nova. Portanto, ela diferenciava as bandas. Uau! O som. Né? Isso é difícil. É difícil. Eu acho que fui buscar o ouvido da minha mãe. O que o Fernando não sabe é que a APTR fez-lhe uma surpresa. Olá, paizão. Tenho pouco tempo, o que torna difícil a tarefa de homenagear-te, mas nunca é demais e eu gosto sempre de tu dizer em vida, de te relembrar o quão importante és para mim e sempre foste. Para os restantes, os que te viam a tocar em palco, não resta dúvidas do quão bonito era o som da tua trompete, mas para mim era muito mais que isso. Eu vi o teu esforço, a tua dedicação, todos os princípios que me passaste desde sempre. Não é fácil para um homem, ser um bom profissional e ser um bom pai, mas tu sempre conseguiste ser os três. E além de meu pai, és o meu melhor amigo. És o meu orgulho, és tudo, e tu sempre sabes, e sempre soubeste, mas nunca é demais relembrar-te. Meu pai, amo-te muito, espero que gostes desta surpresa. Tchau! Pronto, esta coisa de ir para bandas militares. Na altura havia poucas orquestras aqui em Aveiro. Eu em Açou cheguei a fazer trabalhos na altura quando era a Orquestra de Câmara de Aveiro, que deu depois seguimento, passados muitos anos, à Orquestra de Aveiro. Sim, sei. E que era o maestro António Neves. Cheguei a fazer as missas, aquele repertório mais na altura de Natal. Quem fazia o primeiro trompete era o Paulo Silva, o piccolo, e eu o trompete em dó. Uau! Portanto, e depois não havia, na altura, quem era a Orquestra Gulbenkian, era a São Carlos e as RDPs, Porto e Lisboa. Mas eram principalmente quem fazia o preenchimento das vagas de trompetes era malta que vinha do estrangeiro, portanto, músicos estrangeiros. Portanto, migrantes, não é? Que vinham também a dar aulas. Uma das coisas que nós brevemente também iremos fazer é esse trabalho dos trompetistas que emigraram para Portugal e que, de certa forma, transformaram, não é, a história do trompete em Portugal. Sim. Falo do professor Kevin, o professor Steve e tantos outros que passaram breves momentos em orquestras, por exemplo, orquestras da Gulbenkian, a orquestra do Porto também, durante algum tempo teve um inglês, mas isso já no passado bastante recente, mas isso para dizer que... Sim, eles trouxeram boa escola e eles tiveram um papel fundamental nos trompetistas também em Portugal. E graças a isso já temos grandes trompetistas portugueses
a representar as melhores orquestras nacionais, não é? Sim. Pois, isso já é uma coisa muito positiva, não é? É, muito. Temos jovens portugueses que já... E depois, era aquela coisa, porque as bandas militares podiam dar uma carreira de músico, a gente sendo profissional, e era uma forma da gente ser músico profissional. Portanto, e olha, a primeira banda que eu estive foi a banda do Exército, em Queluz. Fui para lá em 90, fiz aquele serviço todo militar, que recruta, e depois fui ingressar na banda, estive lá 11 meses. Mas eu não gostei daquilo. Eu não gosto de fardas. Pois, e há pessoas que adoram, não é? É engraçado. Há coisas que gostam, eu não gosto de fardas. Nem a farda da banda? Não. Pois. Eu gosto de andar assim de t-shirt e coisas. Eu estou tipo, acho que sou tipo brasileiro que andaste de chinelo de dedo. Exato. E essa coisa.